Bem, pessoal, voltando aos vídeos, eu queria, antes de inclusive fazer esse react, né, que é bem simples, inclusive, dizer que quando eu faço os vídeos, a minha intenção é pura e simplesmente a divulgação das ideias anarquistas. Isso não significa que eu não faça crítica a essas ideias em algum momento. Por quê? Porque a autocrítica, para mim, é algo natural, né? Eu não sou um cara religioso, acredito piamente no que falam, eu sempre tento colocar em prática aquilo que eu acredito, naquilo que eu acho que está funcionando, eu continuo fazendo, aquilo que eu não acho, eu volto para trás, tento rever o que aconteceu, entendeu? Mas eu não estou reclamando que quem faça isso está errado, né? Quem faz diferente disso, melhor dizendo, está errado. Eu não faço assim. Então, eu não sou um anarquista que tudo que falam eu aceito do que é o anarquismo, entendeu? Eu coloco um peso, vou ver se realmente é aquilo ou não, entendeu? Agora, se tem anarquista que não faz isso, sem problema, não é problema meu, entendeu? No canal eu vou fazer autocrítica. Às vezes, as pessoas às vezes não gostam, também não tem problema nenhum, porque a pessoa que entra no meu canal, ela não tem que acreditar no que eu falo, muito menos concordar com o que eu falo. Agora, o que eu não aceito é que a pessoa entra no vídeo e fique ironizando. Aí, simplesmente, eu já vou dizer para quem faça isso, não faça. Porque se você fizer, eu vou te atacar. Porque eu não dependo economicamente do canal. Eu tenho um emprego que me sustenta muito bem. Então, eu não dependo disso para sobreviver. Logo, se a pessoa me atacar, eu vou atacar. E peço já que aquele que tem a intenção de entrar em qualquer vídeo meu e fazer uma ironia, que não faça. Simplesmente saia do canal. Não vai perder sua energia e seu tempo fazendo isso. Beleza? Agora, aquele que quer fazer uma crítica ao que eu estou dizendo, não há problema nenhum. Pode fazer uma crítica, eu posso, inclusive, se eu achar necessário, rebater. Caso contrário, eu posso pegar essa crítica e, no próximo vídeo, trabalhar um pouco aquilo que a pessoa tentou explanar. Beleza? Então era isso. Não façam ironias, brincadeiras com o que eu escrevo, o que eu falo, porque eu não gosto. E aí é muito simples para mim. Eu mando sair do canal. Por quê? Se vai ganhar o dinheiro ou não aqui, não me interessa. Beleza? Bem, a questão do vídeo que eu vou trazer aqui não é nem para atacar a pessoa, né? É simplesmente para a gente tentar, às vezes, perceber que quando falam do anarquismo, eu não sei porquê, as pessoas falam muito rápido. E aí a possibilidade dela falar alguma coisa que é incongruente é grande, né? Porque ela não estava preparada para falar isso. É o que acontece nesse vídeo agora do Humberto Mauro, né? Que chama-se Sobre os anarquistas e por que os keynesianos são liberais. Bem, não vou discutir se keynesianos são liberais, beleza? Porque eu não sou keynesiano, muito menos liberal. Mas é um vídeo que tem 10 minutos e ele usa 1 minuto e pouco, mais ou menos, para falar do que é ou não anarquismo, entendeu? E eu acho, pessoal, que se você dá um vídeo de 10 minutos e você usa 1 minuto e meio para falar do que é anarquismo, parece que você não dá muita importância ao tema. E também não tem problema nenhum, porque o canal é dele. Ele vai dar importância para quem ele quiser, para quem ele quiser, ok? Só que aí você corre o risco de correr e falar alguma coisa que não tem nada a ver, beleza? Foi que na minha avaliação aconteceu nesse vídeo. Então vou pegar uma parte dele, vou mostrar o que ele fala, né? E aí a gente vai, né, vou ver o que ele está falando e a partir do que ele fala eu vou fazer uma discussão. Tudo bem? Uma outra coisa que eu falei, que gerou alguma polêmica, que eu quero aqui melhor explicar, duas. Uma eu vou falar bem en passant, tá? Que eu falei a respeito dos anarquistas, assim, dos anarquistas de esquerda. Eu sei que eles têm uma perspectiva revolucionária, mas na minha interpretação, por serem espontaneístas e acreditarem ser possível qualquer tipo de organização planificada. Bem, ele disse que vai fazer um vídeo ao passando sobre o anarquismo. Como eu disse, o canal é dele, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, não há problema nenhum. Aí ele começa a dizer, como os anarquistas de esquerda, sinceramente acho que não existem anarquistas de direita e de esquerda, mas aí é uma interpretação que ele tem, tudo bem.
Né? Aí ele diz assim, os anarquistas de esquerda, eles são espontaneístas. Beleza? Eu vou discutir o que é espontaneísmo, eu acho que ele não deve saber o que é. E aí ele vai dizer assim depois, porque eles são espontaneístas, eles têm algo, vou até reproduzir novamente, que ele fala algo, E acreditar em ser possível qualquer tipo de organização planificada do movimento revolucionário. eles são espontaneístas e acreditam em alguma coisa de uma organização planificada. Bem, se eles são espontaneístas, como é que eles podem acreditar em algo planificado? Se eles são espontaneístas, eles não acreditam em nada para algo planificado. Planificado não tem nada a ver com espontaneísmo. Planificado tem a ver com uma outra coisa. Agora, espontaneísmo não significa você não fazer nada planejado. Você fazer de qualquer jeito. Aí, nesse livro que eu publiquei com o Plínio, há um tempo atrás, né, que vai sair, sendo introdução ao pensamento anarquista, tem uma parte que eu digo o seguinte: ser espontâneo não é fazer algo e não medir as consequências. É preciso pautar isso. O coletivo é um agrupamento de indivíduos que buscam ações que respeitam essa sintonia, esse autocontrole. Espontaneísmo significa liberdade com responsabilidade. Interpretar a realidade a partir de suas convicções e assim pautar a melhor maneira de serem apresentadas. Espontaneísmo não é você sair fazendo o que dá na tua telha. Espontaneísmo é você fazer algo organizado. O que é o oposto do espontaneísmo? É o que os comunistas sempre quiseram fazer. Eles decidem o que vai fazer e aí os outros fazem junto com eles. Eles nem discutem isso com as pessoas. Por quê? Porque é assim que pensa, né? Principalmente depois da chegada do Lenin ao poder, os marxistas-leninistas, bolcheviques, assim por diante. Eles acham que um grupo específico de pessoas pode pensar pelo resto. E eles fazem um planejamento, uma planificação, né? E aí eles tentam o quê? Eles, a partir dessa planificação, eles tentam levar à frente aquilo que eles acreditam. E eles chamam a massa para ir junto com eles. O espontaneísmo não tem nada a ver com o que ele está falando. Espontaneísmo não é assim, a pessoa vai lá e faz o que der. Ou faz de qualquer jeito. Está entendendo? Espontaneísmo leva em consideração os indivíduos e as suas relações com o coletivo. Para os marxistas, o coletivo se impõe sobre os indivíduos. Para os anarquistas, não pode acontecer isso. E é isso que tem a ver com o espontaneísmo. Ok? Aí ele vai continuar, ele vai dizer o seguinte. Esse movimento tende a ser uma organização espontaneísta. Eu adoraria conversar isso melhor com o anarquista, porque eu sei que são camaradas, estamos do mesmo lado da luta, ambos queremos o fim da propriedade privada, do Estado, etc. Mas eu não acredito que o método anarquista seja eficaz. Por isso que eu resumi lá dizendo que eles querem que o capitalismo caia de maduro, porque eu não acredito que o método espontaneísta possa conduzir vitoriosamente um processo revolucionário democrático popular. Até porque não há precedente histórico que ratifique que seja possível essa posição. Aliás, eu entendo que o próprio Marx mudou muito a sua interpretação a respeito do movimento anarquista quando percebeu os resultados da Comuna de Paris. Eu acho que ele é Bem, vamos lá. Ele fala que existe um método espontaneísta. Caramba, cara. Então ele não sabe o que é método ou ele não sabe o que é espontaneísmo. Porque se existe um método, não pode ter espontaneísmo. É evidente. Método é uma coisa diferente de espontaneísmo. Mas ele fala que existe um método espontaneísta. Beleza? Aí ele vai continuar dizendo, não, papapá, nós somos camaradas, tal, não sei o quê, somos contra a propriedade privada, contra o Estado, para lá. Aí ele fala assim, o próprio Marx, na Comuna de Paris, mudou muito com o movimento anarquista. Mas existia movimento anarquista na Comuna de Paris? Ou existiam anarquistas na Comuna de Paris? Movimento organizado anarquista na Comuna de Paris?
Parece que ele nem sabe o que foi a Comuna de Paris. Os proudhonianos eram a maioria na Comuna de Paris? Qual o papel dos proudhonianos na Comuna de Paris? Eles pensavam a mesma coisa na Comuna de Paris, os proudhonianos? Qual a divergência que ele tinha com os outros grupos? Qual a principal intérprete do Marx na Comuna de Paris? Quem foi? A principal pessoa que estava lá na Comuna de Paris que se identificava com as ideias marxistas? Será que ele sabe? Então, aí o que ele está dizendo? Que o próprio Marx depois veio por causa da Comuna de Paris, como se a Comuna de Paris fosse um evento organizado pelo movimento anarquista. Mas se os anarquistas são espontaneístas, como é que eles podem agir na Comuna de Paris? E a Comuna de Paris ter dado certo. E o Marx gostou. Então é tanta coisa que ele falou em um minuto que, sinceramente, eu até acho que ele falou, eu vou falar ao passant. Eu acho que não dá para falar ao passant essas coisas. Você não pode falar o que está na tua cabeça. Você corre o risco de falar um monte de coisa incongruente. Primeiro, método espontaneísta. Se é espontaneísmo na cabeça dele, eu estou entendendo, espontaneísmo não tem método. Você vai lá e faz o que dá na dele. Então não existe. Existe um problema aí, né, que ele está falando. Aí ele vai falar, tipo assim, que os anarquistas, né, são camaradas, enfim, palavras que eles usam entre eles, né, chamando os anarquistas, e fala que não teve uma experiência que deu resultado. E qual o resultado que deu a experiência dos marxistas? Deu certo? Se os anarquistas não tiveram uma experiência que durou muito tempo na cabeça deles, a do marxista durou por quê? Porque as pessoas gostavam? Todo mundo aplaudia a forma que era experienciada pelos marxistas, tá? Na Alemanha Oriental, por exemplo. Todo mundo aplaudia. Não teve nenhuma rebelião lá, será? Bertold Brecht, um dos principais marxistas, será que ele sabe que estava lá, na Alemanha, em 1956, quando teve a revolta? O que o Bertold Brecht falou? É um marxista, estava lá. O que ele disse sobre isso? Será que ele sabe? Então, e eu nem estou falando dos anarquistas na Revolução Espanhola, enfim, né? Na Ucrânia, em outros lugares, inclusive. O que a gente percebe? Que falar de anarquismo de uma forma, como ele diz, en passant, corre-se o risco de falar muita coisa incongruente. E aí, para a pessoa que está assistindo, ele até poderia fazer uma crítica ao anarquismo. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Porque ele não é anarquista, evidente, ele vai fazer uma crítica aos anarquistas. Não há problema nenhum. O problema que eu acho é quando ele se embanana. Porque aí a pessoa que está vendo ele falar vai se embananar junto com ele. E até a crítica que ele teria que fazer fica prejudicada. Então, eu acho que não se trata de falar bem ou falar mal, mas se trata de saber usar corretamente as palavras. Para que, quando você for fazer um vídeo criticando, seja os anarquistas, os marxistas e assim por diante, você, pelo menos, né, faça um vídeo que a pessoa que está vendo consiga minimamente entender. Porque se a pessoa prestar atenção no que ele está falando, e eu não estou falando que as pessoas prestarem atenção, vai ver que ele se equivoca em vários momentos. Ele se equivoca no raciocínio dele, pessoal. Eu não estou nem falando se os anarquistas são espontaneistas da forma que ele está falando. Que não são. Entendeu? Eu não estou nem falando da questão teórica aí. É como ele fala. Ele fala que são. Ele fala que são espontaneistas, mas também fazem planificação, mas também eles têm método. Mas ele fala que não dá certo, mas o Marx gostou. Mas se não dá certo, por que o Marx gostou? Mas deve ter muito, tinha um movimento anarquista lá na comuna. Então, tipo assim, ele colocou um monte de coisa em um minuto para tentar falar alguma coisa, né? E aí acabou se embananando, só consigo entender por aí, né? Então, eu acho que tomar muito cuidado com o que se fala, né? Eu não acho que ele está falando a mesma coisa que o Marcelo, né? Marcelo Andrade, porque o Marcelo Andrade também, convenhamos, falou um monte de coisa nada a ver, né?
Mas eu acho que tem, se ele acha que realmente os anarquistas são camaradas, a primeira coisa que ele tinha que fazer é uma crítica que demorasse no mínimo metade do vídeo. Porque se você considera os anarquistas camaradas, você não pode, né, dar 1 minuto para os anarquistas e 9 minutos para os keynesianos. Porque a impressão que passa, para quem está vendo o vídeo, é de que os anarquistas são irrelevantes, não são camaradas. Então, primeiro, ele tem que, né, ser justo com o que ele está falando. E depois, ele tem que saber usar as palavras corretamente. Né? Quando ele quer usar espontaneísmo, e eu não acho que os anarquistas são espontaneístas, ele tem que saber o que é espontaneísmo, para não correr o risco de falar que existe um método espontaneísta. Porque aí a pessoa que está ouvindo, que sabe o que é método e que sabe o que é espontaneísmo, a partir da visão que ele está querendo trazer, sabe que existe uma incongruência aí. Beleza? Então eu queria trazer para a gente perceber como, infelizmente, as pessoas que falam de anarquismo, ou falam muito rápido, ou falam de uma forma, assim, sem muito interesse, e, né? Ou, como a gente já viu outros, e eu estou pegando algum para a gente ver, né? Ou tentam destruir usando argumentos religiosos, enfim. E falar efetivamente de anarquismo, não fala. Porque ele poderia fazer uma crítica, por exemplo, ó, vamos pegar os anarquistas da greve de 7. Aconteceu isso, eu discordo disso. Tudo bem. Não, mas ele não faz isso. Ele faz o quê? Ele junta um monte de coisa e aí ele tenta dar um veredito. Só que ele não percebe que tudo aquilo que ele juntou não faz sentido. Não tem argumento naquilo que ele está colocando. Então, eu estou trazendo esses vídeos para a gente ver como as pessoas falam de anarquismo. Né? Como é difícil os canais anarquistas desenvolverem alguma coisa racional, entendeu? Porque são muitas pessoas falando coisas nada a ver sobre o que é anarquismo. Sem ter ao menos lido, basicamente, aí, 2, 3 livros, 2, 3 autores. Para, né, quando falar alguma coisa, pelo menos falar alguma coisa que preste. Para não correr o risco de falar alguma coisa incongruente. Beleza? Então era isso daí. Um abraço a todos e todas.